Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Meu grande amigo Enéas Canhadas, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes que estão sempre aí usando e entrando em contato com o mundo, né? Através das suas internets, seja celular, seja computador, seja o tablet. Hoje a internet, como se dizia antigamente, hoje a internet só não pega na torneira, né, Luiz? E assim mesmo, olha que deve ter torneira que tenha rádio também, né? Olha lá onde a gente está chegando aí, hein? Exatamente. Né? E um abraço também àqueles que nós nem sabemos que estão nos ouvindo, né, Luiz? E um abraço pro YouTube aí, né, Enéas, que também vai te ver aí, né? Através do YouTube, sempre Olha, nos acompanhando. falta pouquinho por causa de uma chave, falta uma chave transmissora. Coisa mínima, tá aqui, ó, o aplicativo já baixei. O menino veio aqui me orientar. Uma chave que a gente precisa descobrir para transmitir Enéas Canhadas e doutora Irvênia Prada ao vivo pelo YouTube. Grava e eu, né? Uma chave. Eu já peguei. Só uma chave. Aliás, a chave é isso mesmo, né, Luiz? Qualquer chave é aquela voltinha ou aquele detalhe, né? Já peguei chave de fenda, chave Phillips, chave não sei o quê, mas tem que ser uma chave. Ô, Enéas, você já se preparou? Você já chegou a anotar uma coisa? Você como psicólogo, tá? A gente está falando de chave, não sei o quê, papapá. Você já reparou, Enéas, quando você vai desmontar uma coisa que tem 5, 6 parafusos, o último sempre é mais difícil de tirar? Ele é sempre mais difícil de tirar e depois tem um que é o mais difícil de entrar. Então, o gozado é o seguinte, e se eu começar pelo esse difícil, ele vai ficar fácil. Não, mas você não sabe qual é o difícil. Então, aí que tá a coisa. Sempre... tem uma cadeira aqui que eu estou arrumando ela, a última o último parafuso, aí você vai lá e vira assim a chave e aí esfola tudo para espana e tal, né? Né? O programa é seu, vou ficar quieto. Bom, enquanto isso, você vai pensando na nossa música aí, né, Luiz? O tema, vou escrever aqui. Aproveitando esse nosso assunto de hoje, né? A verdade é que nós estamos vivendo, eu penso, né? Posso estar errado, mas eu penso que nós nunca vivemos uma época de tanta mentira, de tanta disfarçatez, né? O mundo está cheio de mulas sem cabeça, que, no entanto, falam, dão risada, mentem, tentam nos manipular e assim por diante. Nós estamos vivendo um mundo realmente caótico com relação a... Por que eu estou falando mentira? Porque o mundo está caótico no sentido de que as pessoas querem ser aquilo que elas acham que devem ser, não aquilo que elas talvez sejam na verdade. Ninguém quer parecer aquilo que realmente é, né? Então, nós podemos pensar que a chave, você estava falando de chave, né, Luiz? A chave é que nós não vemos o mundo como ele é de fato, mas nós vemos o mundo como nós somos e como nós queremos ver. É aquela história, você vê uma nuvem no céu, né? E você pode ver aquilo que você quiser. Você pode ver um elefante, você pode ver um coelho, você pode ver um homem carrancudo, e você pode não ver também. É a imaginação, não é, Enéas? É a imaginação. Então, mas é interessante, quando eu uso a imaginação, por exemplo, para fazer um plano de diversão ou de vida,
ou quando eu planejo o meu dia de amanhã, essa imaginação até certo ponto, se ela não for pura fantasia, ela é positiva, né? Mas quando eu faço afirmações, quando eu quero que as pessoas enxerguem a mim de um jeito que seria conveniente para mim, quer dizer, eu vou tirar vantagem disso, né? Então, aí, aquilo que eu desejo vai, na verdade, na frente daquilo que eu acredito. E eu estabeleço. É como se eu quisesse ser e tornasse isso realidade. É verdade que tornasse isso realidade só para mim, né, Luiz? Porque isso não garante que o outro vá ver do jeito que eu estou querendo ver, né? Ou do jeito que eu estou querendo que vejam. Então, quando você faz afirmações do tipo assim, eu sou assim mesmo, isto é, a pessoa já viu como você está naquela situação e você diz, eu infelizmente ou felizmente sou assim mesmo. Quer dizer, você está passando uma ideia de que ela te veja assim como alguém muito certo daquilo que você pensa que é, né? Ou então, quando nós nos decepcionamos, geralmente nós estamos nos referindo a uma pessoa que eu acho, eu penso, segundo a pessoa que eu imagino, que ela não vai fazer isso ou vai fazer aquele outro. Então, quando você diz assim, essa pessoa não faria uma coisa dessas comigo, né? É porque eu, dentro de mim, determino que aquela pessoa só faça ou só tenha comportamentos de acordo com aquilo que eu espero, né? Maneiras diferentes de expressar a esperança. Não, vai dar certo. Pode ficar tranquilo que vai dar certo, né? Ou então, não, isso não é tão sério assim, ou não é tão grave assim. Quer dizer, o que nós vemos aí é que eu quero passar para outra pessoa uma certeza, né? Uma certeza daquilo que eu quero que seja. Então, aquilo que eu acredito, né? Faz para mim, né? Uma afirmação que vem antes do que a minha razão, por exemplo, possa me explicar, né? Aliás, Luiz, como sugestão, existe existe uma música do Almir Sater que eu acho que é o retrato disso que nós estamos falando, chama Capim de Ribanceira, né? Que fala exatamente das coisas que eu acredito e que eu quero que seja, né? Então, aquilo que eu acredito é como se fosse um mapa obrigatório para que as pessoas possam seguir. Agora, vejam, como é que eu posso traçar um mapa daquilo que deve ser, não é daquilo que é daquilo que deve ser para alguém seguir, né? Então, as crenças, elas podem, de certa forma, ser pensadas como mapas mentais que nós usamos como um jeito de navegar pela realidade, né? Eu costumo viver mais ou menos segundo as minhas crenças, os meus pensamentos. Eu creio que as coisas vão acontecer mais ou menos do meu jeito, né? E assim por diante. Agora, eu não estou falando de fé. A fé religiosa, essa é outra música também, Luiz, que pode ilustrar aí o nosso intervalo, que chama exatamente fé, né? E essas coisas, muitas vezes, intimamente, nós determinamos.
E, de certa forma, elas contribuem para deixar a nossa vida mais simples, se eu quero deixar que a vida me pareça simples, né? Quando nós determinamos ou quando nós acreditamos, não há muita discussão. Não, eu acredito que seja assim, ou eu acredito que vai acontecer dessa forma. Então, o que é que acontece aí? Eu mostro uma certeza que não é exatamente a certeza do meu conhecimento, é a certeza do que eu desejo que seja. Aí você pode estar ouvindo e falando assim, mas espera aí, você falou de fé agora há pouco. Não, a fé tem uma diferença fundamental. Por quê? A fé não é simples desejo. A fé pode incluir um desejo, mas a fé também é uma força que nós temos dentro de nós e que é capaz de lidar quando as coisas não acontecem do jeito que nós imaginamos ou do jeito que nós queremos. Então, essa é a diferença, porque o desejo só tem uma possibilidade. O desejo é bom para mim. Nós só desejamos para nós mesmos coisas boas. Então, quando ele não acontece, muitas vezes nós caímos num estado de decepção ou de frustração, até mesmo de depressão. Por quê? Porque o desejo só concebe uma resposta, que é acontecer do jeito que eu imaginei. A fé, não. A fé mantém a minha força numa nova oportunidade, ou numa nova situação, ou no dia de amanhã, sendo que no dia de hoje, talvez as coisas não tivessem acontecido do jeito que eu imagino, né? E as crenças, elas podem até nos tornar, digamos, mais fortes ou mais otimistas para enfrentar a vida, né? Por exemplo, uma crença boa. Não, eu aprendo sempre com os meus erros. Isso é uma crença boa, né? É diferente da pessoa dizer assim, se eu cometer um engano, eu vou lá para baixo, eu não sei como reagir, etc. Essas são as pessoas, digamos assim, de antemão já derrotadas. Mas a pessoa que diz, não, eu procuro sempre aprender com os meus erros, é uma pessoa que talvez uma pessoa que até demonstre um grau de fé na vida, porque ela sabe que pode errar, mas ela pode provocar e pode reiniciar uma nova atitude. Ou então, outra crença boa, nem tudo está no meu controle. Ou nós não podemos todas as coisas. Porque existem pessoas que pensam que podem tudo, especialmente se elas forem detentoras de poder, principalmente o poder de um cargo, poder de um poder de um padrinho importante, né? O poder do dinheiro, especialmente. Essas pessoas, muitas vezes, se julgam tão poderosas que nem são capazes de imaginar que algo não esteja no controle delas. Ela não São... pode cantar, né, Nes? Tudo está no seu lugar, Não, não, graças a Deus. Não pode, né? não pode, não pode, Não pode né? mentir, né? Porque não pode mentir, exatamente. Mas as pessoas que pensam que são poderosas, talvez são aquelas que vivem mais uma vida de mentira do que outra coisa, né? Porque, porque exatamente elas não veem uma das coisas mais óbvias, né? É que elas não estão no controle de tudo, né? Então, por isso que eu estou chamando aqui de uma crença boa, né? É bem verdade que, de um modo geral, nós chamamos de outras crenças que permeiam a nossa vida e que nos acompanham sempre, né?
E isso todos nós temos um pouco. Afinal de contas, se nós não tivéssemos uma certa crença otimista, e eu já disse para vocês aqui em bate-papos anteriores, né, que o otimismo dá muito trabalho, né? Ele dá muito trabalho exatamente porque ele muitas vezes é contrariado, né? O otimismo muitas vezes é contrariado, mas eu encontro força para continuar acreditando e sendo otimista. O pessimismo é que é fácil, porque se eu já previamente acredito que, que nada vai dar certo ou que tudo pode dar errado, né, já está determinado, então, que na maioria das vezes eu não vou experimentar o êxito. Não sei se vocês estão assistindo uma novela das 6 que passa aí na Globo, que chama Eta Mundo Melhor. E o professor, o melhor não, o personagem principal, ele tem uma frase que ele fala muitas vezes, né? Tudo que acontece na vida da gente de ruim é para melhorar. De certa forma, essa frase, ela não é nem exatamente da novela, é uma frase filosófica que acredita que as coisas que acontecem de ruim ou desagradáveis, elas têm o poder de nos fazer melhorar depois. Acreditar, voltar a insistir, ser mais cuidadoso, tomar providências e assim por diante. Então, as coisas que às vezes nos acontecem de contrariedade, né, elas podem exatamente funcionar como se fosse uma coisa que nos alavanca para o futuro, né? Tem um pensador filosófico chamado Epiteto que ele diz que não são exatamente as coisas que nos perturbam, que tiram a gente do eixo, mas a maneira como nós julgamos as coisas que nos acontecem. E também a maneira como nós julgamos o que nos acontece, né? E isso realmente é uma grande verdade, porque o que nós fazemos, e aí vai uma pergunta para todos vocês, né? O que nós fazemos com as contrariedades que sofremos? Essa é uma boa pergunta para você fazer hoje à noite, quando você encostar a cabeça no travesseiro, né? O que nós fazemos com as contrariedades que nós sofremos? O que é que nós fazemos, ou o que é que nós vamos fazer com as coisas que não saíram exatamente do jeito que a gente esperava, né? Ou que julgamentos nós vamos fazer sobre as nossas atitudes quando nós cometemos um erro, por exemplo, né? Se ao cometer um erro eu me condeno, eu me reprovo, né? Eu me julgo muito mal ou muito incapaz, esse julgamento que eu possa fazer sobre mim mesmo é que provavelmente tenha um efeito mais devastador e mais, digamos assim, e mais prejudicial à minha vida, né? Não é que eu deva me julgar sempre bom, sempre feliz, sempre alguém que acerta. Não, não é nesse sentido ingenuamente otimista, né? Mas é no sentido pé no chão, no sentido realista, né? Enfim, o sofrimento ou a tranquilidade, elas acontecem conosco dependendo da maneira como nós interpretamos a realidade que nós vivemos, Tem um ou ouvinte a aqui, né? situação que nós vivemos. Oi? Tem um ouvinte aqui no Cortando que você está falando, Diga. né? Tem um ouvinte falando que pessoas têm a oportunidade, né?
espera tanto, ou tem ou a oportunidade vem fácil, né? Ou a oportunidade vem difícil. E a pessoa espera tanto a oportunidade que acaba enfiando os pés pelas mãos. Sim, sim. Acaba se atrapalhando tudo, querendo o mundo. E pega. Como que é esse. Pegando os pés pelas mãos? Isso é uma. Enfiando É, os pés pelas mãos. enfiando os pés. Isso é coisa antiga, né? Minha avó falava isso. É um ditado popular, mas que é uma grande verdade, né? Né? Que é um E é grande... assim mesmo, Enéas? É perfeitamente assim. É, Nós esperamos tanto as coisas do nosso jeito que às vezes nós não as vemos como oportunidade, né? Alguém disse há muito tempo atrás que a oportunidade é uma mulher é uma mulher sem cabelos. Depois que ela passa, não tem jeito nem de agarrar pelo cabelo para voltar, né? Só que às vezes fazendo a brincadeira com esse ditado, né? É, Nós não vemos alguém com os cabelos tão fáceis de serem agarrados. Eu tinha uma colega de trabalho que ela sempre usava a seguinte imagem: a gente passa a vida pedindo a Deus que nos dê, nos permita ter uma casinha no pé da serra com janelinha, casinha branca no pé da serra com janelinha azul, né? E eu passo a vida inteira esperando que Deus me dê a casinha branca no pé da serra com janelinha azul. Um belo dia eu conquisto uma casinha amarela no pé da serra com a janela branca. E aí eu não dou valor. É como se eu dissesse assim: ah, mas eu pedi tanto a casinha branca de janela azul no pé da serra, agora me vem uma casinha amarela de janela azul, eu não quero. É exatamente o que o nosso ouvinte está dizendo, né? Nós esperamos tanto uma coisa e quando ela chega, nós não sabemos tomá-la como nossa e nem sempre sabemos transformá-la de acordo com o nosso pé no chão, a nossa capacidade para poder exatamente fazer aquilo se tornar o que nós esperávamos, né? Tem um outro pensador chamado Nietzsche que ele diz que toda verdade que existe nas nossas vidas, né, carrega uma perspectiva. Quer dizer, o que é perspectiva, né? É, você pode olhar numa figura que tenha profundidade, e você vai ver, por exemplo, uma rua, você vai vendo que as casas mais no fundo da paisagem, elas parecem diminuir, e a rua começa larga e parece que vai diminuindo. Isto é perspectiva na arte fotográfica, ou no desenho, ou na nossa visão também. A nossa visão vê tudo em perspectiva, né? Então, aquilo que é verdade depende da nossa perspectiva. Isto é, se nós vemos uma rua larga que, ao perder de vista, vai se tornando mais estreita, nós precisamos ter a capacidade que, se eu não caminhar por esta rua, ela vai sempre me parecer estreita lá no final. Mas se eu caminhar pela rua, lá no final ela será tão larga quanto aqui. É a mesma coisa que acontece na estrada. Se eu olhar para uma estrada reta e achar que ela vai se afinando, eu deixo de perceber que lá no fim daquela estrada, ela é da mesma largura que ela é aqui. Portanto, isso interfere no quê? Isso interfere na minha maneira de enfrentar a realidade. Quando eu digo, ah, não vai dar certo, não pode desistir que não vai dar certo, eu estou acreditando nessa ilusão da minha visão, que lá no fim as coisas não vão acontecer do jeito que eu espero. Agora, quando eu acredito que as coisas podem acontecer do jeito que eu estou esperando,
Isso me dá uma força para continuar, para que lá na frente eu veja as coisas acontecerem segundo eu estava esperando, né? Isso significa que tudo que eu vejo pode estar envolvido pelo meu interesse, pela minha boa crença, pela minha fé, pela minha dedicação, ou eu posso não colocar nada disso, o que vai enfraquecer muito aquilo que eu espero que eu consiga e aquilo que eu queira realizar, né? Então, é isto que é, ou traz para a nossa maneira de ver as coisas uma perspectiva de melhoria, de dias melhores, de dias mais corajosos e mais cheios de acontecimentos bons e esperançosos. Senão, nós deixamos de esperar. E se nós deixarmos de esperar, nós seremos pessoas desesperadas, isto é, sem esperança. Eu acho que nós vamos ouvir uma música que o Luiz preparou agora e daqui a pouco nós voltamos, né, Luiz? Você falou dias melhores. O Jota Quest também canta essa música aí, Dias Melhores. Né? Exatamente. Pô, vamos lá, Capim de Como que é, né? Capim de Ribanceira, Almir Sater. Almir Aí, Sater. vamos tocar aí. Ó, um abraço, obrigado aí pela audiência. O pessoal voltou aí do 2026. Eu fico feliz, viu, gente? Obrigado aí mesmo, tá? Eles retornaram, como sempre, né, Luiz? Voltaram aí. Obrigado aí pela audiência. Denis Cardoso, Denival, Praia Grande, Rosana Grandini, São Paulo. Abraço a todos. Também a Neuza de Osasco e o pessoal do YouTube aí. A gente precisa crescer. Deixa um joinha para nós aí, ó, tá? Eu mando um abraço para você e deixa um joinha para nós aí. A gente vai crescer aí no YouTube. Tá bom, Enes? Então vamos lá Vamos para lá. a música. É madrugada e eu na beira da estrada, a lua cheia minguava e de repente apareceu um cavaleiro de bota, chapéu de couro, me lembrando um velho moro, lá fiquei ele mais eu. Cruzou os pés, apiou do seu cavalo, deixou a rédea no talo de uma roseira sem flor. Diz que seguia pelo mundo solitário, quebrava todo o galho, apartando toda a dor. Quem não ouviu falar, quem não quis conhecer aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a reza brava do capim de ribanceira. Aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a reza brava do capim de ribanceira. Enquanto o bule de café bulia a brasa da fogueira, refletia o seu olhar, eu pude ver que ele sabia coisa até de um outro mundo. E essa noite fui aluno do seu estranho poder. Com 7 pontas de uma rama trepadeira e uma rodeada inteira, o meu corpo ele tocou. Naquele instante me bateu uma zonzeira e de uma tosse cuspideira o velhinho me livrou. E quem não ouviu falar, quem não quis conhecer aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a reza brava do capim de ribanceira. Aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a reza brava do capim de ribanceira.
Capim de Ribanceira, Almir Sater, né? Aqui no programa Psicologia em Casa, a Enéas foi tomar uma água e a gente fica aqui, né, esperando o seu retorno e pedindo aí para você que está me vendo agora, aí daqui a pouco o Enéas já volta lá, nós estamos em vídeo, né? O Enéas não está aqui, Psicologia em Casa, doutor Ivênia, sempre a gente faz por remoto. Porque o Enéas está... Ó, para você ver como as coisas também ajudam, né, a gente hoje. O Enéas está na Lapa. Você imagina você sair da Lapa para vir aqui fazer uma hora de programa. Eu estou em Guarulhos. Né? Imagina a distância. O áudio tá bom, estamos no remoto, vocês estão vendo o Enéas aí, né? Tiver mais pessoas aí que queiram fazer programa aqui na rádio e é de longe, também pode ser de outro estado, outro país, né? Que está nos vendo aí. Pode entrar em contato com a gente aqui da Família Web Rádio e fazer seu programa remotamente, sem sair de casa. Faz aí no escritório da sua casa, da sua empresa. Né? E nessa lá, a doutora Ivênia está também longe. A doutora Ivênia está bem longe daqui. Né? Ela está lá no CEASA Osasco. A doutora Ivênia está em Osasco. E Enéas está na Lapa, né, Enéas? Você está aí na Lapa, né? Sim, Lapa. Eu estava falando aqui com o ouvinte, Enéas, depois de tocar o Capim de Ribanceira, do Amissado. Hoje a facilidade, você está na Lapa. Se você sair da Lapa e vir para Guarulhos, quanto tempo se leva? Ah, Luiz, depende do dia e horário, né? Mas eu acho que, de um modo geral, eu levo entre 45 e 1 hora. Não, mais, Enéas. É Ou mais. até mais, É bem mais, porque se você vai ter que pegar a Marginal, Depois pegar um pedaço da Dutra. a Dutra, Né? Fernão Se eu Dias, for pela Zona Norte, eu demoro mais ainda, né? paga pedágio, né? Que agora paga pedágio, né? Certo. Tá tão boa a coisa que agora pagar pedágio para vir para cá. Enéas, me passa para mim o seu telefone que você não passou. Então vamos lá, o 11 9 9995 5978. 9 9995 5978. Tema de hoje. Estamos falando das nossas crenças, isto é, aquelas coisas que nós acreditamos, né, os nossos valores, as nossas ideias sobre nós mesmos, e que nos fazem ver as coisas do jeito que a gente acha que é, e não do jeito que é na realidade. Então, por isso a expressão, nós vemos as coisas que nós queremos ver. Você já ouviu alguém dizer assim para você? A gente vê o que quer, né? A gente vê o que quer ver, ou a gente vê só aquilo que quer ver. Essas expressões indicam que nós vemos o mundo, vemos as coisas segundo os nossos critérios pessoais. E é isso que muitas vezes nos engana, porque impedem que nós façamos, às vezes, análises mais cuidadosas, mais realistas, mais pé no chão e assim por diante, né? Então, nessa parte final do nosso bate-papo aí, né, vamos pensar em algumas sugestões que podem nos ajudar a combater as nossas crenças erradas ou limitantes e nos ajudam a ver a realidade com mais clareza e com mais verdade, né? Uma expressão que diz assim, olha, eu posso estar enganado. Quando você diz eu posso estar enganado, você concebe que você está afirmando uma ideia, mas pode ser que ela não seja a melhor ou a mais correta, né? O julgamento não pode ter essa ideia. Eu posso ter enganado, né? Ou para você
ter um, né, vou julgar uma pessoa. Você não pode falar, eu posso estar enganado, né, Inês? Não, o melhor é você não julgar, Melhor é né? julgar, né? Melhor não julgar, porque o julgamento ele pode estar contaminado, né? O problema é que nós julgamos com certeza, Não, eu né? digo os profissionais hoje, né? Um julgamento aí, num Mas aí que está. tribunal, um tribunal. Vamos imaginar a figura de um juiz, né? Que julga um processo. Ele deve ter feito já não uma análise da opinião dele, ele deve ter feito uma análise de prós e contras da situação para que ele possa julgar com imparcialidade, com clareza, né? Aí não vai caber, eu posso estar enganado. O juiz não pode dizer, eu te condeno a 20 anos de prisão, mas posso estar enganado, né? Agora, se ele já analisou todos os lados de um processo, ele não está baseado só na opinião dele ou nas ideias dele. Ele está baseado também em prós e contras, em consistências ou inconsistências da situação e assim por diante, né? Uma outra expressão que nos ajuda a ver as coisas com mais realidade, né? É quando eu digo assim, olha, o meu ponto de vista é este, mas pode haver um outro ponto de vista. Aliás, eu sempre lembro a frase do Frei Leonardo Boff, que diz assim, o ponto de vista é apenas a vista a partir de um ponto. Então, eu tenho um ponto de vista, você tem outro, cada um pode ter o seu. Quando eu imagino que eu tenho apenas um ponto de vista, eu posso estar tornando a minha realidade um pouco mais, um pouco mais humilde e não absoluta, né? Outra questão que eu devo pensar é se eu estou apresentando uma ideia que fale um pouco de como eu sou de verdade, ou se eu estou apresentando uma ideia apenas para parecer alguma coisa para os outros, né? Estas atitudes que nos parecem humildes, ou para alguém que se acha muito poderoso, pode até parecer impotente ou pequena, né? Na verdade, elas fortalecem a nossa capacidade de ver a realidade e não tomar para nós as verdades como sendo absolutas e totais, né? Então, é importante que nós tenhamos sempre o cuidado de nos orientar na maneira como nós analisamos e prestamos atenção nas coisas, né? Como sendo a nossa maneira de ser e o quanto ela é sincera da nossa parte e o quanto ela mostra que nós podemos estar enganados ou não sermos os detentores da verdade total. Então, quando você ouvir pessoas dizendo eu sempre faço assim o assado, você está lidando com alguém que não está preocupado em ver se ele está sendo sincero ou verdadeiro. Ele está preocupado em demonstrar para você a verdade que ele acha que possui, né? Alguém que diz assim, isso nunca vai dar certo, é alguém também que se atribui um certo poder que ele provavelmente não tenha como um ser humano que é. Alguém que diz as pessoas são assim mesmo, significa alguém provavelmente com um certo preconceito, porque ele está classificando as pessoas todas iguais, né? Alguém que diz isso não é para mim, é alguém que não leva em conta alguma mudança interior, né?
Ou alguém que diz assim, pode parar, não precisa falar mais porque eu já sei onde isso vai dar ou como isso termina. É alguém também que não imagina ou não espera que ele possa mudar ou se adaptar a uma nova situação. Então, ele acha que já está certo e assim por diante, né? Outra coisa que nós podemos fazer para que tenhamos esse cuidado, né, é quando alguém tem uma reação desproporcional, né? Achar que uma coisa que aconteça com você ou na sua vida, ela é a maior de todas, ou ela é absolutamente importante, é não ter muitas vezes uma noção de que tem coisas importantes para você, mas tem coisas igualmente importantes para as outras pessoas, né? Você não deve fazer de algo importante na sua vida algo que seja importante para todo mundo, né? Então você tem que ter noção de que algo é importante, significa importância para você, mas também pode ser que não seja tão importante para o outro, e muito menos ainda que seja importante para o mundo inteiro, né? Aí uma opinião minha, como os grandes descobridores tiveram noção do que estavam descobrindo como importantes para o mundo? Eles estavam descobrindo algo que comprovadamente não existia ainda. Então, vamos imaginar o Thomas Edison, quando ele criou a lâmpada, né? Não era muito difícil, eu acho que não foi muito difícil ele perceber que aquilo era uma coisa que não existia ainda, mas que seria boa para todo mundo. Outra característica dos inventores, dos grandes inventores, é eles terem a clareza de que o que é bom para eles vai ser bom para o mundo e bom para as pessoas, né? Vamos imaginar quando o ser humano estava na Terra e ele descobriu que ele podia acender o fogo, porque o problema não era a existência do fogo. O fogo já existia, né? Só que existia no incêndio da mata, existia na hora que dava um raio e assim por diante. Mas houve um momento em que o ser humano sobre a Terra, ele conseguiu acender o fogo. Quando ele acendeu o fogo, né, certamente ele pode ter se achado poderoso, mas ele também percebeu que aquilo era bom para ele e para as outras pessoas que estavam com ele. A partir daí, ele tornou a descoberta dele uma descoberta boa para todo mundo, né? Você deve também, ou é uma coisa importante, a gente pensar o seguinte, né? Algumas coisas que acontecem várias vezes na sua vida, né? Você deve perguntar se ela exige uma mudança sua ou se isto está significando que vai acontecer com todo mundo. Eu tenho uma frase comigo que talvez ajude a ilustrar isto, né? Quando eu costumo dizer assim, que algumas coisas acontecem sempre com certas pessoas, né? Essas coisas que acontecem sempre com certas pessoas, muitas vezes elas acontecem exatamente para que essa pessoa perceba a necessidade de mudar. Só que acontece também que muitas pessoas que se sentem repetindo a lição não percebem que elas podem
aprender com as coisas que acontecem na sua vida, né? Você quer ver um exemplo? A pessoa diz assim, comigo sempre tem alguém querendo me explorar, né? Por que que a pessoa tem esta sensação? Porque ela ainda não percebe que, se ela tem a impressão de que sempre tem alguém explorando ou querendo explorá-la, ela precisa provavelmente tomar alguma decisão. E não continuar fazendo as mesmas ações para que continue tendo a mesma impressão de que as pessoas estão se aproveitando dela, né? Cuidado com aquilo que você julga muito rapidamente. Isso não dá. Aquilo não pode ser. Ou quando você faz isso sobre as pessoas, né? Fulano é fraco. Fulano não serve. Fulano não é capaz. Quando eu tenho conclusões muito rápidas, né? Isto pode me levar a muitos enganos e, às vezes, a preconceitos. Os preconceitos, em geral, vêm de afirmações que nós fazemos muito grosseiramente e que não nos colocam no cuidado de ver o que é que nós pensamos, o que é que nós estamos vendo, o que é que nós estamos julgando e assim por diante. Então, terminando o nosso papo de hoje, algumas dicas bem rápidas. Frente a qualquer situação, qual foi o fato? O que aconteceu de fato? O que eu senti sobre o fato? O que eu pensei a partir do fato a partir do sentimento que eu tive, né? E que crença eu estou querendo manter com esse fato que eu acabei de ver? Em outras palavras, olhar o fato, estar atento ao que eu senti, porque o que eu senti vai me livrar de avaliar automaticamente ou grosseiramente. E, por último, vai permitir que eu veja se eu estou querendo ver o fato daquele jeito ou se eu estou querendo ver o fato como ele de fato aconteceu. Será o que eu fiz está certo? Será que eu Isso. vou prejudicar as pessoas? Será que eu vou prejudicar a mim mesmo? Todas essas perguntas me ajudam a levar a minha atenção para o que de fato aconteceu e para que eu não faça julgamentos precipitados. Exatamente isso. Você gostou que eu falei, né? Tá certo? Opa, você está ficando meio. Você qualquer dia vai tirar o diploma de filósofo radiofônico, né? Essa, essa aí é boa, viu? Essa é legal, Vai né? se transformar num filósofo radiofônico. É. Bom, Inês, estou feliz que começou as aulas hoje, a galera tá andando para lá e para cá, cada um na Já sua está sala. movimentado o teu pedaço, né? Eu já estava meio triste sozinho aqui em cima. Logicamente, feliz da vida porque recebi os pais de alunos aqui também, né? Sim. Porque a nosso Colégio Marconi, aqui Timóteo, né? Colégio Marconi tem o mais unidades. Nosso Colégio Marconi, o nosso colégio de Guarulhos é único colégio que tem a rádio dentro do colégio, né? Perfeito. Então Você fica, essa unidade do colégio fica na Timóteo Penteado? quando você passa o cemitério, lembra que você vinha aqui, passava o cemitério e ia para o centro? Sim. Passava os dois cemitérios, sentido centro. Sim. Aí você passa o cemitério, tem a primeira, a segunda, a terceira à direita. Descendo já é aqui. Perfeito. Entendeu? E uma coincidência, eu posso dizer, que cheguei a morar na rua
nas duas ruas atrás aqui do colégio. Na época chamava ele Elitinho, né? Olha só. A gente acaba, de Acabei certa voltando. forma, circulando nos pedaços onde já estivemos. Quem Né? diria, né? Eu passei tantas vezes aqui nessa rua do colégio para levar meu filho para outro colégio, meus filhos, e agora estou aqui dentro. Como que Agora é? você está nesse colégio aí. E estamos aí, graças a Deus. Eu estou falando em questão do colégio porque eu recebi a paz aqui que vinha ver o colégio, vinha ver matricular seus filhos e ficaram muito felizes por ter uma rádio dentro do colégio, né? Foi bem bacana. Perfeito. A gente está feliz com isso. Certo, Enéas? Sucesso e que fique sempre. Já que demorou para você passar o telefone, você não passou no começo, você vai passar agora na despedida. O 11 999955978. Eu quero te agradecer porque você só volta um mês que... Agora eu posso falar, né? Agora pode, mês que vem. Mês que Tem vem. alguma programação, alguma coisa de viagem, né? Como que tá aí? Não, Luiz, por enquanto, continuamos por aqui mesmo. Só passear com o cachorro. Sim, por enquanto é o mais longe que eu estou indo. É. É, Os meus cachorros olham para mim assim e falam, e aí? Vai sair ou nós vamos ficar aqui de novo? Hoje eu vou ver se eu levo eles. Preciso dar um pouco de atenção para eles, hein? Abraço, Enéas. Grande Obrigado. abraço, Luiz. Abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.